O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que criou o hábito de conversar com jornalistas quase diariamente na saída do Palácio da Alvorada, hoje não quis responder perguntas. Ele fez apenas uma declaração para criticar a imprensa e dizer que é vítima de uma campanha pesada. Bolsonaro também comentou a notícia de que Macron prometeu ajuda dos países ricos para a Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá? Há tanto tempo. Eu apanho, na verdade, desde 1991. 28 anos que eu apanho. Será que eu não tenho nada que presta? Será que o povo apenas viu que eu presto alguma coisa? Não adianta fazer essa campanha pesada contra a minha pessoa, contra a minha família. Agora contra quem está do meu lado também, que está para estourar um problema aí. Problema não, uma falsa acusação, uma pessoa importante que está do meu lado. É o tempo todo assim. O tempo todo assim. Nós vamos ganhar essa batalha. Eu tenho dito, eu prefiro fazer 4 anos de um bom governo do que 8 de péssimo governo. Não estou preocupado com reeleição. O dia que me preocupar com reeleição, eu me transformo um cara igual os outros que me antecederam. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Band News FM acompanhar os comentários de hoje de Eduardo Oineg. Ouçam essa notícia, Cala Bigato, Felipe Bueno, ouvintes. Pois não. Todos os municípios do Acre foram cobertos por uma densa fumaça que lotou os hospitais de Rio Branco com casos de problemas respiratórios e fechou o aeroporto por mais de 24 horas. A fumaça é produzida por queimadas. Há mais de 3 meses não chove no estado. A umidade relativa do ar chegou a 25%, o mais baixo desde que começaram as medições. Há 2 dias, 30 bombeiros tentavam apagar um incêndio na reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri. Em 34 anos, nunca tivemos uma situação climática tão crítica, disse o secretário do Meio Ambiente do Acre. Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, de 21 de setembro de 2005. Vivíamos, naquele ano, o 3º ano do primeiro governo Lula. A pasta do meio ambiente era da Marina Silva. Naquele ano, 2005, 14 anos atrás, segundo dados do INPE, o Brasil havia registrado 125.800 focos de incêndio entre os meses de janeiro e agosto. Estou pegando de janeiro e agosto e não falando o ano todo para poder comparar com o ano de 2019. Da série histórica, iniciada em 1998 até hoje, sempre medindo o total de focos de incêndio de janeiro a agosto, 2005 foi o pior ano de queimadas no Brasil. Estamos falando de 22 anos, quase um quarto de século. Em apenas 5 ocasiões, o número de focos de incêndio no Brasil foi superior a 100 mil nesse período de janeiro a agosto. Todas aconteceram no governo Lula. Todas. Teve esse 2005 que eu falei, teve 2003, primeiro ano do governo Lula, 2004, 2007, 2010, último ano do governo Lula. Em nenhum desses anos, quando a gente atingiu patamares que nunca mais a gente repetiu, e tomara que não repita, nunca houve uma reação internacional como a que a gente vê agora, com artistas brasileiros indo às ruas, com líderes mundiais ameaçando retaliação comercial, falando em cortar a importação de produtos do agronegócio e da pecuária. O discurso inicial do governo foi de negação da realidade, né? Sem questionar os dados, é um problema, porque queimada não é algo que se negue, queimada é algo que se mede, queimada é algo que se combate. E além de combater as queimadas, tem que combater a desinformação. E na semana passada, depois dessa primeira abordagem que foi equivocada do governo, começou a haver o combate às queimadas. O presidente da República fez um discurso oficial, lido, equilibrado, diferente do que ele estava falando antes, mas é hora de começar a combater a desinformação. A desinformação é a seguinte: não se está queimando a Amazônia hoje mais do que se queimava anteriormente. Está se queimando menos. Não se está queimando o Brasil mais do que se queimou antes. O número tem que baixar? Deve baixar. A fiscalização era suíça e agora ela é uma fiscalização frouxa. Não dá para acreditar nisso, né? Os fazendeiros ficaram aguardando para pegar suas tochas e meter fogo? Se sim, por que nós não estamos nos patamares superiores ao que já foi em algum momento? Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
combater a desinformação é parar de peitar os outros, é parar de peitar o mundo e peitar o problema, peitar a desinformação e peitar a queimada. Quer dizer, o presidente, ele não quer abraçar a árvore do jogo, não tem que abraçar a árvore. Eu não gosto de abraçar a árvore. Tem gente que gosta de abraçar a árvore, mas abraçar os números, ele tem que abraçar. O governo tem que abraçar os números e nós temos que abraçar os números. A gente não pode continuar a ouvir um discurso com os artistas saindo às ruas dizendo que estão destruindo a Amazônia e não mostrar os números. Tem números, né? Eles são ótimos? Não, eles não são ótimos. Eles são bons? Não. Eles são números ruins, mas eles já foram pavorosos. Hoje se queima 40% menos do que já aconteceu. Por mérito do governo Bolsonaro? Não. Pela ação dessas forças todas ligadas ao fogo, tanto o fogo natural quanto o fogo administrado quanto o criminoso. Então, a melhor coisa que se pode fazer, os números são os melhores amiguinhos da realidade, né? E o maior desastre de todos os tempos não está acontecendo agora, já aconteceu. E tem 14 anos que aconteceu, foi 2005. Foi o maior desastre de todos os tempos na nossa matemática de queimada. E a comunidade internacional sabe disso. O governo tem os dados. Que passe a explicar o que está acontecendo. Não é porque nós já tivemos desastres muito maiores que a gente tem que festejar número. Não tem nenhum número para festejar, não. No ano passado era 43 mil, agora é 79 mil. Vamos baixar, vamos enfrentar, vamos admitir e vamos para cima, né? E essa realidade exige fiscalização, regra rígida e transparência no manejo de informação. É isso que tem que fazer. E aceitando a realidade, dimensionando o problema, explicando o que está acontecendo e combatendo a ficção, porque tem muito de ficção nisso, tem essa fantasia da Amazônia pulmão do mundo. A fantasia da Amazônia pulmão do mundo, ela vai contra a realidade do Brasil celeiro do mundo. Porque é um jogo que tem interesses embutidos, interesses internacionais embutidos. Ninguém está ali. Tem as pessoas que estão saindo às ruas, obviamente em defesa da Amazônia, mas tem também gente que está se valendo disso para fazer um jogo comercial. Não podemos ser infantis nisso. Mas combatendo a ficção, abraçando os números, não precisa abraçar as árvores, que você defende a economia, você defende a soberania nacional e você constrói um país. E é isso que a gente tem que olhar nesse campo das queimadas.